Com a chegada de feriados, muitos já programam viagens, mas a falta de integração entre rodoviárias e aeroportos deixa moradores da região bastante insatisfeitos. Com o aumento das promoções nas passagens aéreas, os brasileiros estão tendo mais vantagens ao viajar de avião. Mas a falta de integração entre os transportes provoca transtornos. Muitas vezes é preciso pegar mais de um ônibus e a viagem demora e fica mais cara. Dulcineia Vieira foi do Rio de Janeiro a São José dos Campos para visitar a irmã e optou pela viagem apenas de ônibus pela falta de conexão com os aviões. Tem que esperar muito por causa do ônibus. É mais vantagem vir de avião, entendeu? Mas a gente vem de ônibus porque a gente não tem opção, porque está muito difícil. E fala como seria se a integração fosse mais fácil. Seria uma mão na roda, porque você já pensou quantas horas gastaria? Poucas horas, entendeu? Então, quer dizer, até a família toda podia se reunir nas férias, né? E vir. A falta de ônibus atinge o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Para o gerente de operações Cleiton de Carvalho, o motivo é a falta de viajantes. Havendo a demanda direto de Guarulhos para Aparecida, a gente consegue fazer um trabalho e colocar um carro sim. Aqui no Vale do Paraíba, apenas uma empresa rodoviária liga as cidades da região aos aeroportos. Infelizmente, dos 4 terminais aéreos do estado de São Paulo, somente Guarulhos recebe os ônibus. E quem não vai para lá? Como é que faz? Renata foi do Ceará até Guarulhos e depois para São José dos Campos. Lá já estava há 2 horas esperando o ônibus para Cachoeira Paulista. Sua viagem já completou 12 horas. A espera é mais umas 2 horas, 2 horas e meia. Eu tinha o hábito até de comprar pela internet, mas aí você tem de não dar tempo. O avião também pode atrasar e você não pegar o ônibus, porque só tem aquela linha naquele exato horário. Ela discorda de Cleiton sobre a falta de procura pelos ônibus na região. Se pressupõe que há poucas linhas no Vale do Paraíba circulando, que eu creio que é um vale muito rico e que há hoje um grande fluxo de turismo. Então acho que já há demanda para uma maior quantidade de linhas. E termina colocando os gastos na ponta do lápis. Às vezes, o que eu economizo numa promoção de um avião, eu perco no tempo de espera dos ônibus, que aí eu vou ter gasto com alimentação, que eu não teria, e até assim, às vezes em táxi, que às vezes você vai ficar 3, 4 horas numa cidade sem fazer nada. Das 39 cidades da região, somente 12 têm oferta de ônibus para Guarulhos. A solução dos demais viajantes é pegar mais de um ônibus para chegar ao aeroporto. Em várias cidades, os moradores que querem ir até Congonhas ou Viracopos devem se dirigir primeiro a Taubaté ou São José dos Campos, depois para São Paulo ou Campinas. Somente de lá podem embarcar para os aeroportos e torcer para não perder a última chamada. A falta de integração do serviço rodoviário com o aéreo leva quem precisa viajar e encontra boas promoções de avião a pensar se o sonho de voar não merece mais pé no chão, para que o barato não saia caro. Documento da Unesco define 4 pilares para o desenvolvimento da educação no mundo. Esse é o comentário do especialista Gabriel Aquino. Olá, hoje falando sobre educação, quero tratar de um assunto, de um documento da Unesco em 1998, falando sobre os 4 pilares da educação. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver juntos e aprender a conhecer. Quero destacar neste momento o primeiro, aprender a ser. Temos visto que esse item da Unesco trouxe a ideia de que
como nós podemos ser como seres humanos no relacionamento uns para com os outros. Apesar desses 4 pilares fazerem parte do que nós chamamos os 7 pilares da educação brasileira, nós vemos que isso não tem influenciado na formação do caráter das nossas crianças. Encontramos sim uma violência que há entre os alunos, uma violência que tem alcançado e tem atingido professores, levando-os e desmotivando-os para educar, para falar sobre educação e ensinar. Há uma diminuição na procura das chamadas licenciaturas. Então nós vemos hoje um enfrentamento na sociedade, em especial nas escolas. E isso tem trazido um prejuízo muito grande para a formação dos nossos alunos. E por que não dizer, a maior preocupação hoje, ou a agenda da educação no Brasil hoje tem sido tratado sobre a questão de gênero, ou sobre a identidade de gênero. Em vez de investirmos muito mais na formação do caráter das nossas crianças, na sua relação entre os seus pares e entre os professores, não tem sido a tônica do momento. Devemos nós nos preocupar sim com esse primeiro pilar da educação, aprender a ser. Ser é essência, ser é caráter, ser é pessoalidade e relacionamento. Temos encontrado e visto muitas dificuldades dos nossos jovens e crianças no que diz respeito a relacionar-se. Então, que tal pensarmos sobre isso? Resgatar o primeiro pilar da Unesco Brasil, chamado Aprender a Ser. Você sabe o que é saidinha de banco? Esse é um golpe cada vez mais utilizado por bandidos em agências bancárias. O delegado da Polícia Civil de Pindamonhangaba conversou com Everton Tavares e explica como se defender dessas ações criminosas. Esse é um crime que tem acontecido muito em grandes cidades, inclusive aqui na região do Vale do Paraíba. É verdade. O que significa saidinha de banco? Basicamente, Everton, é quando uma pessoa vai à instituição bancária, um banco, uma agência, e faz uma retirada de uma certa quantia. E alguém observa dentro desta agência e comunica aos seus comparsas, a outras pessoas que estão participando do crime, ou mesmo segue essa pessoa ao sair da instituição, e aborda longe daquele local para subtrair aquele dinheiro, normalmente com emprego de arma de fogo. E assim, doutor, quais são os perfis de pessoas que esses bandidos procuram na hora de realizar esse golpe? O que a gente tem percebido, normalmente a pessoa que é abordada, ela está sozinha, ela vai buscar esse dinheiro, ela está desacompanhada de outra pessoa, e eles apenas observam a quantia que é retirada. Ou seja, a pessoa se torna uma vítima, um alvo, a partir do momento que ela retira uma certa quantia em dinheiro que atrai aqueles criminosos. Certo. E assim, esses criminosos, eles procuram uma estratégia para poder abordar essas pessoas? O que normalmente eles costumam falar na hora de abordar? Quando eles já chegam informando onde está, o que eles querem. Então eles chegam, apontam a arma e falam, me entrega o dinheiro que está dentro da mochila, me entregue isso que está, porque ele já tem essa informação recebida. Normalmente, às vezes eles pegam o celular da vítima e às vezes até levam o carro, mas isso apenas para criar uma certa dificuldade para a polícia. Quer dizer, aí a vítima liga e fala, olha, eles saíram com o meu carro, mas esse carro normalmente é abandonado a algumas quadras daquele local. Isso apenas para dificultar um pouco a ação policial. Sim, e assim, quais são os cuidados que nós devemos ter para evitar esse tipo de golpe, para fugir, para nos prevenirmos disso? Bem, a primeira coisa é pensar o seguinte, será que eu realmente preciso retirar essa quantia grande de dinheiro? Muitos casos, isso pode ser substituído ou por uma operação eletrônica de transferência, cheque administrativo, várias situações podem ser evitadas. Agora chega a situação que não, eu realmente tenho que pegar esse dinheiro. Então, uma das primeiras precauções é o seguinte, comunicar o gerente com antecedência e exigir do gerente que essa operação não seja feita no caixa, não seja feita publicamente, seja feita numa sala reservada, normalmente a sala da própria gerência, e preferencialmente não vá sozinho, vá com uma outra pessoa
e comece a observar o ambiente, ver se alguém está acompanhando, olhando a você, se na hora que você sai da instituição, alguém sai junto, se essa pessoa está te seguindo. Muito atento, principalmente com motociclistas. Esse crime normalmente é praticado por motociclistas e normalmente eles vão em duas pessoas. Uma empunhando a arma e outra pilotando aquela moto. Então, tomando esses cuidados, você dificilmente será vítima desse tipo de golpe. Bom, o senhor está falando sobre algumas prevenções aí, né, alguns cuidados que precisamos tomar. Será que, por exemplo, fazer transações pela internet não seria também mais seguro? Sem dúvida. A transação feita eletronicamente ou até outros mecanismos, como o cheque administrativo, dá muita garantia, tanto na operação e evita o prejuízo, já que na eventualidade de uma ocorrência dessa, o banco se exime de qualquer responsabilidade. E quando nós somos vítimas desses ou então outros tipos de golpes, né? Com certeza a reação da pessoa fica muito nervoso ali no momento. Qual deve ser a reação de uma pessoa que já está sendo vítima de algum assalto, da saidinha de banco? Então, é importante isso. A pessoa, quando ela já vai fazer isso, ela está atenta ao seu ambiente. Ela não se pega totalmente de surpresa. E quando ocorrer, eventualmente, se acontecer, tomando essas cautelas acontecer, tranquilidade, nunca reagir. A possibilidade de você ser lesionado ou até morto numa reação é muito maior do que se você não reagir. E a última, talvez a dica, estando fora do perigo, imediatamente comunicar à polícia. Dando detalhes, por exemplo, se tivesse uma moto acompanhando, como é que é a característica, capacete dessas pessoas, para possibilitar a sua identificação e prisão. Certo. Uma pessoa que pratica a saidinha de banco ou furto, qual é a pena para esse tipo de crime, doutor? Bem, a pena, dependendo da gravidade da situação, se ocorrer até um evento de morte, a pena pode ir até 30 anos de prisão, que é o chamado crime de latrocínio. Ok. Conversamos agora com o doutor Vicente Lagiotto, ele é delegado da Polícia Civil de Pindamonhangaba. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Até mais. A seguir, cigarro está relacionado a quase metade das mortes por 12 tipos de câncer. E veja também a história de mulheres que têm adotado a moto como meio de transporte e ferramenta de trabalho. Voltamos já.